Então vamos lá, pessoal. Neste vídeo vamos aprender a determinar a expressão analítica de funções quadráticas. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e também visite a nossa plataforma juliomadi.com. Lá você encontra diversas aulas. Além das aulas, também encontra manuais, fichas de exercício, por aí vai. Então, de acordo lá na nossa plataforma juliomadi.com. E vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, tudo o que você precisa sobre expressão analítica de funções quadráticas você encontra neste vídeo aqui. Vamos explicar o passo a passo de como é que você pode encontrar expressão analítica usando essas duas funções, que são funções típicas aí deste assunto aqui, certo? Certo. Veja só aqui então, para você encontrar a expressão analítica, nós podemos aplicar duas fórmulas importantes. Atenção, a primeira fórmula é esta que eu terá a apresentar aqui. Agora, dado aqui, por exemplo, o y, não é? O y poderia ser f de x. Atenção, aqui nós podemos colocar f de x será igual, nesse caso, a A vezes o x menos o x1 multiplicado por x menos o x2. Eu vou explicar em que momento você pode aplicar a nossa primeira fórmula ou em que momento iremos aplicar a segunda fórmula. A segunda fórmula também, eu posso aplicar com isso daqui também f de x ou simplesmente y. Atenção! F de x é a mesma coisa escrever y. Por isso que na segunda fórmula eu vou escrever y. Y será igual, nesse caso, a A multiplicado por x menos o x do vértice ao quadrado mais o y então do vértice. Atenção, atenção aí. Vamos sim detalhar a explicação de cada uma dessas fórmulas. Atenção. Na primeira fórmula, que é essa de cima, não é? Vamos chamar aqui então a fórmula 1. Na fórmula 1, não iremos usar somente quando nos dar, ou quando formos dado então o x1 e o x2. O que seria o x1 e o x2? O x1 e o x2 são raízes. Então, quando tivermos aí uma raízes, vamos escrever aqui então, raízes, que é o nosso x1 e aí então, ou x2. E por sua vez, além de x1 e x2, também devemos ter um ponto específico. Vamos colocar então, por exemplo, um ponto A, em que esse ponto A representa então x e y. Esse seria o uso da primeira fórmula. Agora, vamos passar para a segunda fórmula. Na segunda fórmula, nós iremos usar somente quando tivermos a coordenada de vértice, geralmente é chamada aqui então de vértice, em que esse vértice é composto por x do vértice e y, nesse caso, do vértice. Além disso também, vamos necessitar, nesse caso, de um ponto qualquer. Podemos colocar então um ponto qualquer, em que esse ponto qualquer seria o x e y. Exatamente assim. Mais ou menos como você pode usar a primeira fórmula e a segunda fórmula. Meus amigos, o assunto aqui é simples. Nós usamos a primeira fórmula se por acaso formos fornecido o x1 e o x2. Sabendo que o x1 e o x2 são raízes daquela função ali. Iremos perceber como que nós podemos encontrar ou como que nós podemos extrair o x1 e o x2 a partir então da função. E também, o que é mais importante aí, devemos ter um ponto definido, um ponto que eu chamei então de A, em que esse ponto, na verdade, é uma ordenada, em que essa ordenada é composta por x e y. Certo? Certo. Enquanto que a segunda fórmula, nós iremos usar quando formos fornecido a então coordenada do vértice. Também vou ensinar como é que você pode extrair coordenada do vértice a partir do gráfico. E o mais importante também, devemos ter um ponto definido, em que esse ponto eu chamei então de B. O ponto B também envolve o x e o y. Essa é a estrutura básica de como é que você pode então encontrar qualquer que seja a expressão analítica de função quadrática. Certo? Certo. Vamos então à resolução. Nós podemos sim descer, vamos descer um pouco só e encontramos essa primeira questão. Atenção, temos então, determine a expressão analítica das seguintes funções. As funções estão aí logo a seguir. Agora, se não formos analisar esta função,
nós temos um gráfico em que esse gráfico, não é? Eu chamei então de getX. O getX não toca no eixo de x. Então, quando não toca no eixo de x, isso implica que não temos raízes. Ou seja, este gráfico, as raízes não pertencem aos números reais. Mas nem por isso que vamos conseguir encontrar a expressão analítica. Porque o mais importante, dera então coordenada do vértice. Atenção, coordenada de vértice nós podemos identificar da seguinte forma. É aquele ponto em que parte, não é? Ou seja, é verificado então no ponto, nos extremos, não é? No extremo então da função. Como mais ou menos aí está aqui. Então, aqui nós temos coordenada do vértice, que é composto neste ponto aqui, então, o x vale, aí está 2, e por sua vez, o y será igual, então, a 1. O y, então, é 1. Então, nós podemos extrair nossos dados. Vamos colocar, então, nossos dados. Até nem precisas colocar dados, não é? Depende de ti, coloca dados ou não coloca, mas vou colocar, então, o valor de vértice. Vértice será igual, nesse caso, a 2, e por sua vez, temos aí, então, 1. Ou também, a mesma coisa, eu colocar, por exemplo, x de vértice é igual a 2, e y de vértice será igual a, então, a 1. Aprendeu como identificar, então, coordenada do vértice. Atenção, você olha na ponta, então, do gráfico. Se for uma função, por exemplo, dessa natureza, o coordenada de vértice estará mais ou menos aqui, não é? Aí, então, depois segue encontrar, então, o y, que é, nesse caso, correspondente ao y do vértice. Certo? Certo. Vamos retirar um pouquinho só, assim, tá bom. Agora, um ponto qualquer, tens que olhar na própria função. Encontramos coordenada do vértice, o que falta é este ponto, não é? O ponto A, qualquer aí, ou ponto B, ou ponto C, vai depender de ti, tá? Como é que você pode representar esse ponto aí? Então, se nós formos analisar neste gráfico, nós temos aqui um ponto bem definido aqui. Porque neste ponto aqui, o x aqui é igual a 0. Então, o x, se nós formos a seguir, o x aqui então é igual a 0, que este ponto aqui, e por sua vez, o y é igual então a 3. Ou seja, temos então um ponto bem definido. Este ponto, nesse caso é um ponto B, vamos chamar aqui de um ponto B qualquer, em que esse ponto B temos o 0 para o x e y então 3. Também este ponto eu poderia colocar então o x, não é? É igual a 0, o y é igual então a 3. Não tem problema aí. Agora, a seguir vamos aplicar a fórmula. Qual das fórmulas que nós vamos aplicar? A segunda fórmula, não é? É porque não temos raízes, mas sim temos coordenada do vértice. Atenção! Então, nessa situação, eu posso aplicar que y será igual, não é? A vezes o x menos o x do vértice ao quadrado mais o y, então, do vértice. Essa é a nossa fórmula neste caso. Atenção, muita atenção. Em situações em que também temos raízes e coordenada do vértice, você pode escolher qualquer que seja uma dessas fórmulas, a primeira, assim como a segunda. Mas nesse caso específico, seria impossível usar a primeira fórmula, apenas iremos usar a segunda fórmula. Certo? Certo. Agora, vamos substituir os dados no lugar. Vamos a isso. Aqui temos y, será igual a A. Atenção, nós temos então o x menos x do vértice. Coloca então o x do vértice no lugar. Vamos colocar então x menos o lugar de x do vértice. Vamos colocar então 2. Nós podemos colocar então 2. Agora, o 2 ao quadrado. Não se esqueça aí. O 2 ali está ao quadrado. Mas o lugar de y de vértice, vamos colocar então um 1. Nós podemos colocar ali então 1. Agora, depois disso, uma das coisas mais importantes quando nós chegamos neste momento é de você encontrar o A. Atenção, uma das coisas que nós podemos encontrar, ou a única variável em falta nesta equação, na verdade, é o A. Então, o nosso objetivo será encontrar o A. Porque basta encontrar o A, colocar neste ponto, apenas será operar, não é? Operar aplicando a matemática que nós conhecemos aí e chegaríamos facilmente à solução. Então, neste momento, vamos levar o ponto dado, substituir então na função para encontrar o valor de A. Atenção, veja só aqui então. Como eu disse, afirmei aqui, o A, ou seja, o x é igual a 0, o y é igual a 3. Então,
vamos levar esses pontos, colocamos, jogamos aí então na fórmula. Deste modo, ficamos com a seguinte situação. Vamos colocar entre este ponto aqui então, que é igual a 0. Não, aqui é igual a 3. O y, atenção, o y é igual a 3. Vamos colocar então 3. Será igual a A vezes o x. O x é igual a quanto? É igual a 0. Colocamos ali então 0. Menos 2, aí então ao quadrado, somado com 1. O que é que eu fiz neste momento? Neste momento, apenas levei o valor de x, não é? Coloquei o lugar de x, que é aqui, 0. E depois o y, coloquei o lugar de y, que é exatamente então ali. Agora, vamos operar. Vamos operar. Matemática, não é? Temos então o 3, será igual a A vezes. Agora, o 0 menos 2 é igual a 2. Ou seja, é igual a menos 2. Menos 2, aí então, ao quadrado, é igual a 4. Nós podemos colocar aqui então 4 mais, nesse caso, 1. Quando eu passo aí então este 1 para este lado, vai negativo, porque eu quero isolar para encontrar o valor de A. Certo? Certo. Colocamos então o A, será igual, o A vezes 4, não é? Será igual, aí então aqui, será igual a 3 menos 1. Por quê? Nós levamos este 1, jogamos neste membro lá, no segundo membro. Mas quando jogamos para lá, passou, nesse caso, ali então, o valor negativo. Certo? Certo. Agora, o A, vamos colocar aqui então. Podemos continuar deste lado. O A será igual, o 3 menos 1 é igual a 2. Colocamos o 2. O A vezes 4, como está a multiplicar este A por 4, quando nós passamos este 4 para lá, vai de forma dividindo. Atenção, operação inversa. Certo? Certo. Colocamos aí então o 4. Agora, neste momento, para aqueles que não sabem, nós podemos simplificar. Vamos dividir em cima por 2, chama-se simplificação de frações. Atenção. E dividimos embaixo por 2. Então, neste momento, eu posso dizer o 2 que divide por 2 é igual a, então, a 1 em cima. E aqui embaixo, o 4 que divide por 2 é igual a 2. Com certeza, o A será igual a 1 sobre, então, 2. Neste momento, nós podemos levar, não é, a fórmula como está, ou podemos levar, por exemplo, nesse segundo momento, e substituir, então, o A procurado, nesta parte aqui. Então, vamos continuar este lado aqui. Aqui está bom. Vamos continuar aqui. Atenção, vamos dar continuação aqui. Ficamos nesse caso aí, então, com y, será igual. O lugar de A, vamos colocar 1 sobre 2. Eu posso colocar, então, 1 sobre 2. Multiplicado por x menos 2, aí, então, ao quadrado, mais 1. Ou seja, levei apenas o A, coloquei, aí está na fórmula, que é aqui. Somente isso. Então, o y será igual a 1 sobre 2. Então, o que nós temos, por exemplo, neste ponto aqui, chama-se produtos notáveis. Como é que nós podemos interpretar produtos notáveis? Vamos colocar um espaço mais para aqui, só para podermos, aí então, colocar como é que você pode sair quando encontra uma coisa desta natureza. Por exemplo, eu tenho ali então o A menos B, aí então ao quadrado. Quando nós temos o A menos B ao quadrado, será igual, chama-se então o quê? A diferença entre dois termos, ou seja, o quadrado da diferença entre dois termos, que será igual o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo que este, vezes o segundo termo que este aí. Mais, aí então, o b ao quadrado, que é o nosso segundo termo. Agora, vamos aplicar da mesma forma este ponto aqui. Vamos colocar, então, colchetes, tudo bem? Ou entre parênteses, mas neste momento vou colocar os colchetes, não tem problema. O x ao quadrado, que é o nosso primeiro termo, segundo a fórmula. Segue a fórmula aí. Então, o x aí então, ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, menos 2 vezes o a, que é o x, colocamos então o x, vezes o b. O b, nesse caso, é simplesmente aí então o 2. Atenção, colocamos ali então o 2. Mas esta parte aqui aí então ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado, mais o 2 aí então ao quadrado. Fechamos e adicionamos uma ali unidade. Agora, vamos continuar.
o y será igual a 1 sobre 2 multiplicado por quê? O x ao quadrado, não é? Menos 2 vezes o 2 é igual a 4. Colocamos ali então 4 ao quadrado. Este ponto aqui ficamos nesse caso com 4. Vamos colocar então 4, não é? Que é o 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado, para quem não sabe, será igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, vamos adicionar aí então com 1. Aqui também poderia ser colchete, não tem problema aí. Então, temos então um problema, mas que não é problema. Este que nós temos, este valor aqui, nós podemos passar para quem está multiplicando todos os termos que estão aqui dentro. Multiplica por este e por este, por fim. Agora, o y, vamos colocar então o y, será igual a 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, ficamos com x ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre 2 vezes o x, não é? Este ponto aqui está a multiplicar com 1 sobre 2, vezes o 4 vezes, vamos colocar então, 4 vezes o x então ao quadrado, mais 1 sobre 2 multiplicado então por 4. Ou seja, eu tinha que distribuir, levei este, multipliquei com todos os termos que estão aqui dentro. E por sua vez vamos adicionar então uma unidade ali. Então o y será igual, aqui ficamos com x ao quadrado sobre 2. Então, o menos 1 sobre 2 vezes 4, a mesma coisa dividir este 4 por 2, não é? Ficamos ali então com menos 2x ao quadrado. Então, 1 sobre 2 vezes 4, ficamos nesse caso então com 2. Este 2 mais 1 que nós temos aqui fica 3. Teremos ali então o 3. Esse 2 que eu tenho, encontro aqui, não é? 1 sobre 2 vezes 4 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3. Então, terminamos por aqui. A nossa expressão analítica é esta que nós temos aqui. Esta aqui será a solução. Solução, você coloca aí então assim, expressão analítica. Então, poderia colocar então expressão. Sei que vocês gostam de me ver escrever, vamos escrever aqui então. Expressão não está bonito isso aí, analítica, mas tudo bem. Analítica. Ok? Expressão analítica está aqui. Certo? Certo. Ou seja, para nós encontrarmos aquela expressão analítica, em resumo, precisamos simplesmente do valor de x do vértice e, por sua vez, de um ponto definido naquela função. Este ponto deve pertencer àquela função. Certo? Certo. Vamos passar aí então para o próximo problema, que é o problema do número 2. Vamos a isso. Aqui ficou simples. Por quê? Vamos mostrar as informações. Atenção. Neste problema, nós não temos o x do vértice aqui, nem o y do vértice, ou seja, não temos coordenada do vértice. Vou ter que anotar aqui então. Mas temos as raízes. Como que nós podemos encontrar raízes? Olhando onde a função corta no eixo de x. No eixo de x, esse eixo que nós temos aqui está mais de forma então horizontal. Onde é que essa função corta? Apesar que não está bem visível, mas este ponto onde cortou aqui, nós vamos entender que é no ponto menos 1 e por sua vez, neste ponto aqui então, é 3. Ou seja, as raízes é menos 1 ou 3. Vamos colocar aí então, temos o x1 na uma das raízes, vamos colocar como sendo menos 1. Então, o x2, vamos colocar como sendo aí então o 3. Agora, depois disso, nós podemos procurar um ponto definido. Nessa função foi simples, porque eles colocaram o ponto aqui que está bem visível. Neste ponto, é este ponto que eu estou aí, então, a sublinhar aqui. É este ponto aqui, que é o nosso ponto bem visível aí. Naquele ponto, vamos chamar do ponto A, qualquer, em que esse ponto A será então 4 para o x, e por sua vez, o y ali então é menos 3. Já temos aí, então um dos pontos também definido. Agora, o que nós podemos entender, atenção, não se confunda aí. O x será aí, então 4, que é este valor aqui que nós encontramos no ponto de x, este ponto aqui, e por sua vez, o y aí, então, é menos 3, que é este ponto aqui que nós encontramos no eixo aí, então, vertical, que é o eixo dos y. Agora, vamos aplicar a primeira fórmula, que diz o seguinte, y não é, será igual a A multiplicado por x menos o x1 vezes o x menos o x2. Então, neste momento,
eu posso levar as nossas raízes, substituir na função. Vamos levar aqui então o x1 e o x2, colocarmos na nossa fórmula. Atenção aí. Ficamos com y, será igual a A, não temos A neste momento, vezes o x menos entre parênteses. Atenção, menos com menos, por exemplo, menos ali está com este menos que nós temos ali está menos, ali está dá mais, porque multiplicamos este com este que dá mais. Logo, vamos colocar então mais 1. Atenção, vamos colocar então mais 1. O menos aqui é da fórmula, atenção. E por sua vez, o x1 aqui está também negativo. Logo, menos com este menos será mais. Colocamos aí então mais 1. Multiplicado por x menos o x2. O x2, como ele aqui é positivo, logo fica negativo. Vamos colocar então aí então o 3. Agora, para encontrar, por exemplo, o valor de A, que é o nosso problema quando chegamos neste momento, vamos usar o ponto definido. Atenção, atenção, atenção. Pelo ponto definido, nós podemos colocar aí, então, que o y, vimos que é menos 3. Vamos colocar então menos 3, sendo igual a vezes o x é 4. Vamos colocar então 4 no lugar de x, mais 1, multiplicado, aqui está o x é 4, aqui vamos colocar também com o x. Então 4 menos 3. Ou seja, apenas levei o ponto definido, que é o x e y, substituir então no ponto correspondente. Ponto correspondente. Certo? Certo. E em seguida, basta apenas fazer aquelas operações que vocês sabem fazer. Prontos. Vamos colocar aqui, então, ficamos com menos 3, igual. Então, o A multiplicado, 4 mais 1 é igual ao quê? É igual a 5, não é? Colocamos então 5. Vamos colocar então o 5. Então, depois de nós colocarmos então o 5, vamos analisar este ponto aqui. Multiplicado, o 4 menos 3 é igual a 1. Colocamos então 1. Certo? Certo. Logo, nós podemos concluir, atenção, atenção, nós podemos concluir que o valor de A será igual, basta passar então este 5 para lá, vai dividindo, não é? Teremos nesse caso aí então o A sendo igual a menos 3, que divide aí, então por 5. Agora, vamos deixar este valor assim como está. Logo em seguida, vamos então colocar este valor de A no lugar que é este ponto aqui. E depois faremos operação. Veja só aqui então. Ficamos com y, será igual a, então, a menos 3 sobre 5, não é? Multiplicado por x mais 1 vezes o x menos 3. Agora, mais para baixo, vamos então operar. Vamos operar o y, será igual a menos 3, que divide por 5. Agora, quando nós encontramos uma situação dessa natureza, vamos distribuir ali. Vamos distribuir então os valores. Vamos distribuir. Como assim, Julie? Veja só aqui então. Podemos manter então isso que nós temos aqui. Depois operamos este com este. Como assim, Julie? Como assim, Julie? Basta levar esse x, multiplicarmos com este x que nós temos aqui. E por sua vez, este x está com este. Logo em seguida, levamos este 1, multiplicamos com este. E este 1 também multiplicamos com este. Somente assim. Veja só aqui então. Vamos colocar aqui então parênteses. Não é? Parênteses. O x vezes x, ficamos com x ao quadrado. O x vezes menos 3, ficamos nesse caso com menos 3x. Então, 1 vezes este x, ficamos nesse caso com mais x. 1 vezes menos 3, ficamos então com menos 3. Agora, o y será igual a menos 3 sobre 5, multiplicado com x ao quadrado, este com este, que é menos 3 mais x é igual a menos 2x menos 3. Agora, levamos esta parte aqui também, vamos fazer com uma distributiva. Multiplicamos com este, por só multiplicamos com este. Ficamos nesse caso com y, será igual. O menos 3 sobre 5 vezes então x, ficamos ali então apenas com 3x ao quadrado, sobre então 5. Agora, o menos 3 sobre 5 vezes então o menos 2x, será igual a mais o 6x sobre 5. Basta multiplicar este menos 3 com este mais
com menos então 2, que resultará em 6x. Agora, por fim, este também vezes este, ficaremos neste momento com ali então mais, tá? Mais 9. 9 sobre 5. Então, a nossa expressão, na verdade, é mais ou menos assim. Ou também, por outro lado, eu poderia colocar da seguinte forma, não é? Muitos livros didáticos podem isolar, evidenciar aqui então esse 5, que será igual ali apenas 1 sobre 5, multiplicado com tudo que está aqui dentro, não é? Que é nesse caso menos x ao quadrado, mais o 6x, mais aí então o 9. Por que nós fizemos assim? Porque nós colocamos evidência, aí então o 1 sobre 5. Neste ponto ficou fora, e neste ponto ficou fora, e neste ponto ficou fora. Espero que você tenha percebido esta parte aqui. Certo? Certo. Porque se você for a voltar, não é? Porque aqui fica 3, aqui atenção, aqui 3. Porque se nós formos a multiplicar novamente, este 1 sobre 5 vezes esta parte, voltamos o que nós temos aqui anteriormente. Quando eu levo 1 sobre 5 vezes esta parte aqui, que é 6x, voltamos o que nós tivemos aqui anteriormente. E aqui também a mesma fórmula. Vamos concluir. O y será igual a 1 sobre 5, multiplicado com menos o 3x ao quadrado, mais aí então o 6x, mais o 9. Exatamente aí então assim. É dessa forma que nós podemos resolver este tipo de caso. Então, é dessa forma que você pode encontrar expressão analítica de funções quadráticas. Atenção, aplique o mesmo método para outro tipo ou seja, outras questões, outras funções, por aí vai. Eu sou Júlio Momadi e te vejo nos nossos próximos conteúdos. Atenção, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos e também visite a nossa plataforma juliomomadi.com. Eu te vejo na plataforma. Até lá! O sonho de todo estudante que está a se preparar para o exame de admissão IFP 2025 é ter a resolução de todos os exames dos anos anteriores. Está comprovado. Todos aqueles que tiveram sucesso no exame de admissão, como eu, os meus amigos, colegas, estudantes, usamos exames anteriores para se preparar. Bem, para os mais espertos, já se aperceberam que IFP vem repetindo exames há anos. Como fizeram em 2021, 2022, foi uma autêntica repetição. Analisando todas essas repetições, decidimos elaborar uma ferramenta poderosa, onde colocamos a resolução de todas as questões dos anos anteriores, passo a passo, e acompanhado com a sua respectiva explicação. Não só descendo um pouco de material, você encontra todos os enunciados dos anos anteriores, acompanhado com matéria de exames IFP 2025. Se conseguir colocar essa ferramenta poderosa nas suas mãos, não resta dúvida que a sua admissão estará garantida. E agora, cabe a ti.